Olá, bom dia para você. Por onde você começa as compras quando vai ao supermercado? Saiba que existe um caminho para encher o carrinho e evitar que os alimentos estraguem facilmente. O repórter Roberto Alves traz as dicas agora. Fazer compras é bom demais, né, gente? Mas ultimamente a gente anda só preocupando com o preço dos produtos. Não é bem assim, não. Você sabia que para evitar que o produto que você compra no supermercado se estrague até chegar em casa, é bom você seguir uma ordem na hora das compras? Pois é isso que você vai saber agora no Bem Viver. Passear com o carrinho de compras, conferir preços. Até aí, tudo bem. Mas o que você costuma colocar primeiro no carrinho? Ou as frutas primeiro. Por último. Por último vai os leite, os pão. E será que está certo? Convidamos a técnica em alimentos, Adriana Carini, para dar as dicas. Quando vamos ao supermercado para comprar uma diversidade de produtos, a gente tem que ter uma sequência lógica para fazer essas compras, que seria o quê? Primeiro a gente começa por aqueles que nós não ingerimos, né? Que seria os produtos de higiene, depois a gente vai para o estoque seco, por fim, frutas e verduras e, por último, para terminar as compras, os perecíveis, que são aqueles produtos que não podem ficar fora da área de refrigeração. Intoxicação alimentar, é isso que você pode evitar se suas compras chegarem em casa em perfeitas condições. No caso, se ele não está amassado, se ele não está furado, porque se ele estiver amassado, existe uma substância que reveste esse enlatado, que ela solta, penetra no alimento e como cada ser humano tem uma imunidade diferenciada, isso sim pode trazer transtornos para a saúde do nosso consumidor. Além da gente observar a embalagem do produto, é importante salientar a leitura da rotulagem. Tá? Se ele está vencido, se ele está pronto para uso e tomar cuidado com as promoções relâmpagos, porque as promoções geralmente são produtos que estão perto de vencer. Pode consumir? Pode, mas vamos comprar na quantidade que será consumida até a data prevista para o vencimento desse produto. Dos enlatados, vamos seguir para um outro departamento. Por que a gente agora vai para as frutas e verduras? Porque elas ficam mais tempo fora da geladeira, elas resistem. Só que a gente vai fazer a compra, deixar por uma os últimos itens para ser compros, para evitar que machuque essa fruta, essa verdura e com isso a durabilidade dela é menor. Ainda falta a seção de refrigerados. Bom, depois de fazer todo esse passeio pelo supermercado, quando estiver quase na hora de ir embora, é que a gente para no açougue, né? Isso, aí a gente vai para a parte dos produtos perecíveis, né, que são aqueles que tem que permanecer constantemente na geladeira. Então, aí a gente vem para cá, já compra a carne e vai direto para o caixa. Por quê? Porque o micro-organismo não gosta de ambiente nem muito quente e nem muito frio. E a carne, ela deve ficar nessa temperatura, ou gelada e congelada no refrigerador, ou na cocção, no cozimento, fritura e assim por diante. Bom, Adriana, comprinha feita, né? Tá pago. Agora, até em casa é interessante não parar para bater papo não, né? Ainda não podemos descuidar. O legal agora é a gente sair direto para casa para fazer o armazenamento correto dessas compras. Nada de parar na vizinha para bater um papo. A gente só descansa depois que tudo estiver guardado no seu devido lugar. Agora, você chega com as compras do supermercado. O que fazer primeiro? Lavar ou guardar na geladeira? Só água resolve? Dicas que vão acabar agora, com a técnica em alimentos Adriana Carini. Só para lembrar, o caminho das compras no supermercado começa pelo setor de higiene e limpeza. Depois é a vez dos produtos como bolachas, enlatados, passe pelas frutas e verduras e, por fim, as carnes. Em casa é hora de guardar e as regrinhas são simples.
Jamais a gente coloca esse tipo de embalagem, que é uma embalagem colorida, né, que a gente armazena do supermercado até em casa, até porque ela tem produtos, né, para ter uma coloração, que é a tinta, que pode contaminar o nosso alimento. Tem um saquinho específico para isso, né? Isso. O saco específico é esse saco estéreo, né, que geralmente ele é vendido desta forma mesmo. Então a gente armazena essas frutas e verduras separadamente. Se eu fizer isso aqui, tá correto ou não? Se eu pegar uma maçã dessa, amarrar e dar um nó aqui e guardar, isso assim tá certo ou não? Tá quase correto. Tá porque alguma coisa, né? a nossa maçã, ela precisa respirar. E como ela tá toda vedada, não tem como entrar oxigênio aqui para ela respirar. Então o certo é a gente fazer 2 furinhos, um de cá e outro de cá, e aí sim eu posso armazenar corretamente na geladeira. Cada um na sua e direto para a gaveta da geladeira. Fica ali por 2 horas. Por que eu não faço essa higienização logo quando eu chego? Porque existe um fenômeno que chama uptake, que é quando o produto está na mesma temperatura ambiente, né? A gente chega, mergulha esse produto numa água para poder fazer a higienização correta, então o produto vai chupar essa contaminação para dentro dele, então não é eficiente. Então o ideal é que a gente coloque na geladeira, abaixe a temperatura desse alimento para depois sim fazer a higienização correta para ser consumido. E um segredo, as frutas devem ser lavadas só na hora de comer. Sabe por quê? Eu posso ferir essa película, né, machucar essa fruta e com isso ela vai deteriorar, ou seja, ela vai apodrecer mais rápido. Então, pra gente que faz compras de frutas e verduras uma vez por semana, não é eficiente. Então, qual que é o ideal? Assim que eu for consumir, eu faço a higienização dessa fruta. Lavar com água apenas não dá, diz Adriana. Use a água sanitária sem medo. A porção ideal é 1 colher de água sanitária para 1 litro d'água. E é importante encobrir também o alimento todo. Isso, após o alimento ter sido lavado em água corrente para tirar sujidades grossas, são terras, né? E até mesmo bichinhos. Então a gente mistura, coloca para que o alimento fique em imersão, marque exatamente 10 minutos, tira esse alimento dessa solução, lava novamente em água corrente e está pronto para ser consumido. Eu posso fazer essa limpeza do tomate junto com outro produto ali ou não? Não, o ideal é fazer cada produto a sua higienização. E usando outra água. E usando outra água. As folhas, o correto é que se lave folha por folha em água corrente, tirando toda a sujidade dessa folha e após toda a folhagem que eu for consumir no momento, tiver lavado em água corrente, aí sim eu coloco essa folha em imersão, marco 10 minutos, retiro novamente, enxago folha por folha, porque com certeza não haverá resíduo de água sanitária, nem cheiro e nem gosto. Você aprendeu aqui no Bem Viver, com a ajuda de uma técnica em alimentos, o caminho certo na hora de fazer as compras, como lavar e guardar os alimentos. E hoje, para fechar, a gente mostra alguns cuidados simples na cozinha, como por exemplo, os cuidados com esponja. Confira. Para começar, cuidado com a esponja. Um dos cuidados que a gente tem que ter é com a esponja. Primeiro, observar a condição da esponja, se ela está nova ou se ela já está usada. Por quê? Porque a esponja é como se fosse um playground para a bactéria, porque ela tem água e resto de comida. Então, é importante salientar a observação dessa esponja e estar sempre trocando. E quando a gente vai fazer a higienização dos utensílios que a gente acabou de usar, do almoço ou do jantar, a gente pensa que o quê? Se eu pegar um sabão e colocar dessa forma na bucha, eu vou estar fazendo uma higienização correta, mas não é bem assim. Quando eu pego essa quantidade de sabão e vou higienizar o copo,
com certeza vai ficar restos de sabão dentro desse copo, porque eu vou passar muito tempo embaixo da torneira para tirar todo esse excesso de sabão. E vá que eu não faça a higienização correta desse copo, deste restos de sabão. Ao ingerir essa quantidade, né, esses resíduos de sabão que ficaram no copo, isso vai trazer transtorno sim para a saúde do indivíduo. Entre eles, dor de cabeça, enjoo, cansaço fora do normal. Para não correr risco, faça do jeito certo. Em 1 litro de água, eu adiciono apenas 8 gotas de detergente. Essa é a forma correta de fazer a higienização. Para picar os alimentos, esqueça aquela tábua de madeira. Devemos eliminar completamente a tábua de madeira da nossa cozinha. Por quê? Porque ela é porosa, né, e ela armazena várias bactérias. Então, o que é o ideal? Ou é a tábua de vidro, né, ou mesmo a de PVC. Porque ela não tem poros, é fácil de higienizar e é a forma mais higiênica da gente estar manipulando os nossos alimentos aí no dia a dia. Contra as formigas. Não deixar nenhum alimento exposto e encontrou formiga no alimento, não retire a formiga e coma o alimento. Esse alimento deve ser eliminado. Mais uma dica, nada de comida sobre o fogão. Se é uma comida normal do dia a dia, um almoço, um jantar, a gente não vai deixar esse alimento exposto nem de um dia para o outro e muito menos deixar o almoço em cima do fogão para o jantar. Só jogar aquele paninho, como a vovó fazia, e deixar aquilo exposto o dia inteiro. Não, imediatamente ele tem que ser retirado da panela, colocado no vasilhame plástico ou vidro e levado para a geladeira. Jamais levar a panela para a geladeira. É quente ou não? Essa questão. Quente, pode ser levado quente sim. Ele não estraga a geladeira. E antes de abrir um enlatado, a gente fazer a higienização correta dele. Como que é feita essa higienização? Água e sabão. Lava essa lata e aí, após a higienização correta, você abre. Por que deve ser feito isso? Principalmente o leite condensado, se vocês observarem, após a abertura dele, sempre sobe um pouco de produto.